Então, o porta-agulha, né? Esse aqui é um porta-agulha pequeno, né? Para cirurgia ambulatorial, tudo, mas existem os outros tipos de porta-agulha, tá? Então, tem o porta-agulha e tem a agulha, certo? Nós temos a agulha curva, né? Tá aqui, ó, certo? E temos a agulha semi-reta, né? Ou semicurva, certo? Aqui, tá? As agulhas, elas podem ser triangulares. Se você cortar ela nesse sentido e olhar de lá, você vai ver que é um triângulo. Elas são traumáticas, ou elas podem ser cilíndricas também, ou atraumáticas. Se fizer um corte, vocês vão ver que ela é uma bolinha nessa posição, tá? Então, para montar o fio, quando eu vou montar, a maneira correta de montar o fio é com a agulha na ponta do porta-agulha, né? E com ela um pouquinho para cima da metade, que é aquele desenho que tem lá das agulhas, ó. Ali tem um desenho, é a melhor maneira de manter a agulha. Então, para montar o porta-agulha, então eu pego uma mão direita, ponho o porta-agulha, com a mão esquerda eu pego o fio, né? Polegar indicador ou polegar indicador, e faço isso, ó. Cruzo e ponho aqui, tá? Então o fio está montado para ser utilizado, certo? Tá? Ó, então aí eu vou pegar a pinça, certo? E a pinça, ela serve para quê? A pinça, ela serve para apresentar o tecido que eu vou passar o ponto. A finalidade da pinça é essa daí. Tem gente que gosta da pinça com dente, ou tem gente que gosta da pinça sem dente, né? O problema da pinça sem dente é que às vezes, para eu segurar o tecido, eu fico apertando demais o tecido e eu posso provocar isquemia no tecido. A pinça com dente, ela tem um dentinho ali, ela fura num lugar e prende. Então talvez ela é menos traumática do que uma pinça sem dente. Traumática na maneira como eu pego, como a gente aperta a pinça. Outra coisa, a maneira de pegar a pinça é assim: eu pego a pinça como eu pego uma caneta, certo? Tá? Uma caneta. Não é para pegar assim. Quem pega assim é o açougueiro. Não tenho nada contra o açougueiro, mas não é a maneira correta de pegar, né? O açougueiro, ele pega a carne assim e vai tirando, né? Tirando aquela capa de gordura e tal. Então ele pega assim. Você não, você vai pegar como se fosse um palito chinês, japonês, comida, né? Então você pega assim. Essa é a maneira correta de você pegar a pinça. Bom, então eu vou fazer os 4 pontos que nós falamos. Então, uma outra coisa importante também é o seguinte: você entrar no tecido com numa angulação, ou um ângulo reto com o tecido, ou no mínimo 30 graus, né? Então o que você faz? Você pegou, entrou na distância e faz a curvatura da agulha, né? Curvatura da agulha. Pega o outro lado, acabo de passar, ó, prendi, certo? Aí eu vou do outro lado, apresento o tecido e tento ser equidistante na maneira como eu for pegar. Então peguei aqui e passei o ponto. Então esse é o ponto simples, certo? Ponto simples. Agora eu vou fazer um ponto, um donate, ou um ponto em U vertical, o U de pé, vertical, bastante utilizado, muito utilizado, o donate. Mesma coisa. Pego o porta-agulha, a mão, coloquei o fio, já coloquei aqui, cruzo o espaço aéreo aqui, como eu disse, pronto. Jogo para lá, para o rabo não ficar me incomodando, tá lá. E aí eu vou passar então o ponto, o donate, né? Então vamos lá. Entrei de um lado, passei do outro, foi para o outro. Às vezes eu posso pegar e passar em 2 vezes, como eu passei o primeiro ponto. Mas às vezes eu posso, se eu tenho segurança e tá fácil, eu vou direto, né? Passo do outro lado. Ponto. Peguei. Aí eu vou pegar e vou inverter a agulha, inverto a agulha e vou voltar. Certo? Vou voltar. Então eu tenho que voltar bem na bordinha, bem na borda. Então eu entro, passo de um lado e vou para o outro lado e passo do outro lado.
certo? Tiro o porta-agulha e tá aqui. Então, o que acontece? Tudo bem. Ah, tudo bem. Não, tudo bem. Eu só estou mostrando esses 4 pontos, depois a gente divide eles para mostrar os nossos. Então, aqui, ó, eu fiz um U de pé. O U tá de pé, certo? Tá? Depois nós vamos amarrar. Bom, agora eu vou fazer o ponto no U deitado. Professor, pode chamar uma dúvida? Fala. A primeira passagem que você fez, ele é mais longe das bordas do que a segunda. Longe, perto. O ponto é mais longe. E esse mais longe pode ser 1 centímetro, pode ser 0,8, pode ser 1,2, vai depender da situação que você está, né? E principalmente quando eu trato de hemostasia, né? Quando eu quero fazer o ponto com caráter hemostático, aí você pode fazer um donatão, né? Bom, então aí eu vou pegar a agulha semicurva ou semi-reta, né? E vou fazer esse ponto, outro ponto aí, né? Mas posso fazer com outra agulha também, não tem problema. Geralmente essas agulhas semicurvas, né? Elas são mais apropriadas para a pele, né? Quando a gente vai suturar a pele, a gente deve pegar uma agulha assim, né? Outros tecidos a gente usa essa agulha aí. Então o outro ponto, o que é? Então a mesma coisa, eu entro de um lado e saio e vou pegar equidistante do outro. Se quiser fazer em 2 vezes também pode, né? Então, sair. Pronto, aqui. Sair. Agora eu vou inverter a agulha com a mão mesmo. Vou caminhar um pouquinho, 1 centímetro aqui, ó. E vou também fazer aqui. Tem que sair equidistante. Ele forma um quadrado, né? Ó, ele é um U deitado. Esse aqui não enrosgou aqui, tá? Mas ele deveria ter entrado aqui e saído aqui. Ele saiu meio coisa aqui. Então esse aqui é um U deitado, é um U horizontal. E o ponto em X, né? O ponto em X, que é muito simples de fazer também para hemostasia, ele é um ponto muito bom. Eu vou fazer aqui. Então eu entro de um lado, entro de bico, né? Ou 30 graus, ou entro de bico, certo? Curvatura da agulha. Vou do outro lado, a mesma coisa, mantendo equidistância. Aí eu pego do outro lado, travei o porta-agulha, sempre trabalhar com o porta-agulha fechado, travado, tá? Tá, e aí eu posso ou ir para cima ou vir para baixo. Eu vou para cima por ser mais fácil aqui. Então aí eu entro aqui e entro do outro lado, saindo também, tentando ser equidistante, e pego do outro lado. Então aqui, ó, quando eu for amarrar, esse aqui vai formar um X, né, olha? Por isso que é o ponto em X. Certo? Tá? Certo? O Carmelita, a gente tem que pegar o fio. Vê o fio, um catigu, o cromado 3 zeros, 4 zeros. Você traz 2. Não, agulhado. Eu vou fazer outro tipo de sutura. Que é a sutura contínua, né? Então vocês viram aqui, ó, o U de pé, que é o donate, o popular donate, o U deitado, certo? Que é o horizontal, o ponto simples e o ponto em X. Esses são os 4 pontos que nós vamos insistir com vocês aí. Quando eu quero hemostasia, eu tenho a possibilidade do ponto em X e tenho a possibilidade do donate. Quando eu quero assim aproximar melhor os tecidos, que tem uma certa tensão para fazer a sutura, eu posso usar o ponto em U, vários pontos em U assim, e às vezes até em sentido contrário, né? Então eu passo o primeiro ponto assim, o outro ponto, no próximo ponto eu começo pelo outro lado, né? Então essa parte aqui fica para cá. Então eu vou invertendo o sentido dos fios, né? E na hora de amarrar é mais fácil, é mais simples e mais fácil, né? E o ponto simples, né, que é esse aqui, que é o bastante utilizado também, é o mais estético possível de todos eles.
Porém, tem que ser bem feitinho, porque se não for bem feitinho, ele vai ficar pior do que se deixasse aberto, entendeu? Porque não pode ficar remontado. Então, uma sutura não pode ficar remontada, ela não pode ficar frouxa, ela não pode ficar um beiço, entendeu? Então, ela tem que coapitar as bordas, eu tenho que procurar isso durante o meu procedimento. Então, às vezes, eu quero dar o ponto simples, mas eu tenho uma dificuldade em relação ao tecido e percebo que se eu fizer o ponto Donati, as bordas vão ficar com uma coaptação melhor, então a cicatrização é melhor, certo? Em média, a gente tem que tirar os pontos em 7 dias, por aí, vai, certo? E para tirar os pontos, a gente tem que seguir aquele princípio, né? Eu vou entre o nó e a pele e corto ali. Quando a gente for amarrar o fio, vou mostrar para vocês, a gente deve, com a tesoura, a gente deve inclinar a tesoura, né? A gente usa a ponta da tesoura, desce até o nó, inclina e corta, né? Para deixar um lado do nó um pouquinho maior que o outro, certo? Vamos ver se ela trouxe aí o fio pronto. Então, aqui nós vamos fazer uma sutura, um chuleio contínuo, né? Professor, eu posso tirar uma dúvida? Fala. Eu não entendi muito bem a diferença do horizontal e do vertical. Aqui, ó, olha, esse aqui, ó, ele tá no mesmo prumo, né, ó. Esse aqui não, eu andei, ó. Ah, entendi. Eu andei um pouquinho e voltei, ó. Ele tá, ó, quando eu for amarrar, a distância é diferente, ó. E a distância desse não. Esse é deitado, esse aqui é de pé. Esse é um U de pé. Você não está vendo o U deitado aqui, o U de pé? Tem um U desenhado aqui de pé. Esse aqui tem um U. Esse aqui tem um U, mas está deitado. Né? Então esse aqui. Esse aqui ele aproxima melhor as bordas do que esse aqui. Esse aqui ele forma um beiço. Quando eu aperto, ele vai formar um beiço. Certo? Bom, então vamos ver aqui a sutura contínua, né? Como é que eu faço uma sutura contínua? Esse aqui são pontos separados, né? É lógico que se eu comecei com um ponto, eu vou continuar com o mesmo ponto, né? Então aqui eu tenho um fio, esse aqui é um fio que ele é um catiguti, é um catiguti simples, ele é um fio absorvível e ele é absorvido em 5 dias, 3 dias, ele desaparece do organismo, né? E ele provoca uma reação inflamatória do tipo exudativa, enquanto que o fio de linho ou fio de algodão ou fio de nylon, né, ele provoca uma reação no tecido tipo corpo estranho, que vocês lembram da patologia, né, dos tempos de patologia, que é muito diferente a reação tecidual de uma reação exudativa da reação do tipo corpo estranho, em termos de elementos celulares que ficam lá, né? Quando você dá um ponto com um fio inabsorvível, né, você passa o ponto na estrutura, tal. Depois de anos, às vezes o fio que você usou, ele foi degradado, né? Ele foi degradado pelo organismo. Mas a reação inflamatória que ele provocou, os elementos celulares envolvidos ali, que estão ali, eles ficam pro resto da vida. Então o patologista ele percebe, aqui deram ponto de fio, um fio inabsorvível, né? Porque às vezes o fio que é absorvível ele nem consegue achar esse lugar, porque acaba desfazendo em pouco tempo. A reação inflamatória é diferente do fio. Então aqui, ó, quando eu vou fazer uma sutura contínua, né, então o princípio é sempre o mesmo. Eu passo o primeiro ponto, né? Eu passo o primeiro ponto e amarro. Eu tenho que dar um nó. Certo? Eu tenho que dar um nó. Eu posso usar o porta-agulha para dar um nó. Certo? Então, o que que eu deixo um lado curto, um lado curto, faço a primeira sutura, eu passo 2 vezes no sentido horário, porta-agulha. E aí, jogo o porta-agulha para lá e ele tem que ficar assim. Vocês estão vendo o sentido do nó? Ele está assim. Ficou, opa. Isso também não pode acontecer. Eu
pegar menos aqui, né? Porque às vezes é... Então aqui, quando a gente usa a sutura contínua, a gente gasta menos fio, né? Ó, do sentido horário. Uma vez, duas vezes, pego aqui e inverto as mãos para ele sair nesse sentido, ó. Certo? Vê que aqui tá aqui. Aí o outro nó, o que eu faço? O sentido anti-horário. Pego lá, ele vai sair cruzado. Vocês estão vendo aqui? Não, ele saiu igual. Esse primeiro ponto, ele travou o outro, né? Aí eu faço o sentido, assim, e posso fazer no outro para ele sair cruzado também, ó. Não está sendo cruzado, tá? Mas, então ele tá... Bom, depois que eu fiz isso daqui, o que normalmente a gente faz? A gente corta a ponta do fio. O fio absorvível, quando o fio é absorvível, a gente deixa um rabo maior. Quando o fio é inabsorvível, a gente corta mais ou menos próximo do nó, para não deixar a reação inflamatória ser menor, né? Bom, então aqui, agora, o que a gente faz? Então agora eu vou fazer um chuleio simples, ó. Passo de um lado, passo do outro. Opa. Posiciono, né? E aí vou indo. Aí a gente faz o que a máquina de costura faz, com uma precisão melhor. Aqui. Vocês estão vendo que ela está ficando como se fosse uma mola, né? Vou dar mais 2 pontos, depois eu vou amarrar. Formou um nó ali. O fio cruzou sem eu ver e quebrou. Quebrou a agulha também. Não. Bom, então aqui, esse aqui, né, tá, deixa eu começar outra vez aqui. Por isso que tem que ter, quando a gente trabalha com o auxiliar, né, o auxiliar, a função dele é essa, é não deixar o fio cruzar, né, na sua frente. Se eu fizer amarrar assim, ele vai soltar, dependendo do fio que eu estou usando, ele vai soltar. Então eu tenho que amarrar nesse sentido. É que aqui a distância está grande, né? Não está legal. Mas normalmente é uma laçada contra outra. Se eu fiz assim, a outra eu faço assim. Quantas vezes você tem que fazer tá? isso? No mínimo 3. No mínimo 3. Certo? Então aqui agora, vou passar o ponto. Isso aqui não pode acontecer, certo? Aqui o tecido tá aberto aqui, não tá chegando aqui. Então essas peças tem que tirar daqui ou mudar, porque senão eu não vou conseguir aproximar o tecido, né? Então eu vou dar mais um ponto aqui, ó, e vou encerrar a sutura. Quando eu for encerrar a sutura, o que eu faço? Eu vou próximo da onde eu dei o último ponto, né? Porque eu vou amarrar, tá? E eu posso amarrar com a mão, ou posso amarrar com o porta-agulha. Se eu for amarrar com o porta-agulha, é a mesma coisa. Eu pego aqui e faço isso. Aí o segundo ponto. Esse aí você vai deletar, né? Que isso aí tá muito feio, né? Isso daqui tem de monte aí, né? Na internet você vê essa coisa aí, tá?
Então aqui, os erros disso daqui, que são comuns acontecer. Está muito aberto aqui, né? Não pode ficar isso aqui. Isso é porque o tecido não está chegando, certo? Tá? Então, está muito aberto essa distância. Ela tem que coaptar, tem que chegar pertinho, tá? Tem que chegar pertinho para poder facilitar a cicatrização, né? O Carmelita, Hilda, então, a gente sempre deve seguir isso aqui. Quando eu vou fazer uma sutura contínua, o que eu tenho que fazer? Eu dou o primeiro nó e passo o primeiro ponto e amarro. E no último eu amarro desse jeito aí. Tá? Agora eu vou fazer uma outra sutura, a ancorada. Essa foi simples, né? Deixa eu pegar uma coisa boa, essa aqui. Tá mais fácil. Então, vamos lá. Ó, esse aqui você tem que tirar que tá muito ruim isso aqui, ó. Ó, tá muito longe aqui, não dá. Você tem que refazer isso aqui, tá? Tem que fazer mais próximo. Tem que ficar bem próximo para senão... Então aqui... Pronto. Então aqui eu vou fazer, aquele foi um chuleio simples, esse aqui é um chuleio ancorado, vocês vão entender aí. Então o primeiro ponto, eu passo, isso, vou amarrar. Passo a primeira vez, a segunda vez, 2 vezes só passo na primeira passada, né? Inverto as mãos, tá aqui. O segundo, o terceiro, o quarto, eu dei 4, mas podia dar só 3, no mínimo 3. Corto o lado do fio e continuo com a minha sutura. Agora eu vou fazer a sutura ancorada, um chuleio ancorado. Então, o que eu faço? Passo de um lado, passo do outro, sempre equidistante, né? A diferença agora, o que é? Eu vou cruzar o fio, certo? Olha, eu vou puxar o fio por dentro, estou cruzando o fio. Certo? E às vezes eu consigo até me apresentar pelo próprio ponto, né? Ó, então eu entro aqui. E pego por dentro, ó. Eu vou ancorando. A máquina de costura, essas máquinas que fecham sacas de cereais, dão um ponto assim, ó, né? Vocês entenderam por que ele é cruzado? É porque eu pego por dentro. O outro eu fazia uma sutura simples, né? Eu vinha fazendo um chuleio simples direto, né? E quando a gente faz a sutura assim, precisa tomar cuidado para não cruzar o fio na sutura, no chuleio simples, né? Nessa daqui não, nessa daqui eu vou cruzando o fio, né? Então, e a vantagem é que eu mesmo me apresento, né? Olha, às vezes o auxiliar pode fazer essa manobra e ele só fica fazendo assim, o auxiliar, né? E eu vou passando por dentro e ele vai apresentando desse jeito aí. Então a mesma coisa. Vou pegar por dentro. Olha, vocês estão vendo que eu vou ancorando o ponto anterior. Ancorando o ponto anterior, não vai acontecer da parte distal afrouxar, porque ela está ancorada no anterior, né? Entende? E é um ponto que tem um certo caráter hemostático também, né? Mas a principal finalidade dele é não deixar a sutura correr para trás, né? Abrir para trás, né? E para encerrar eu faço a mesma coisa, eu passo um ponto próximo, né? Que eu vou encerrar a sutura. Esse eu não preciso cruzar.
Pronto, aí o que vai acontecer? Eu vou amarrar esse fio nesses dois aqui, ó. Nesses dois aqui. Então, eu passo uma vez, duas vezes. Pego na pontinha, né? Inverto, tá? Aí eu, no sentido anti-horário, no sentido horário e no sentido anti-horário, certo? Tá? Então, saiu um nó ao contrário do outro, em sentido oposto ao do outro. Corto aqui e pronto, né? Então tá feita a sutura ancorada simples, certo? Muito utilizada para aponeurose, fechar aponeurose, para fechar o útero, por exemplo, da cesárea, né? E órgãos parenquimatosos eu posso usar esse tipo de ponto, né? Aí, uma coisa importante, por exemplo, ó, como é que a gente pega o porta-agulha? Eu devo pegar dessa maneira. Eu não devo colocar o polegar inteiro dele, que vai me atrapalhar. Então eu pego na pontinha aqui, ó. Tem gente que trabalha assim, ó, com a mão assim, e dá segurança para você passar o ponto. Também é bastante válido assim, trabalhar assim, pegando o porta-agulha assim. O que não pode fazer é isso aqui, que te atrapalha na hora de você trabalhar, né? Que mais? Bom, então agora a gente vai separar e nós vamos ensinar os nós, né? Os nós aí que vocês vão fazer. E depois vocês vão treinando aí os diferentes, essas suturas que eu fiz e os pontos aí, né? Chamar